A autocomposição, ou a heterocomposição dos conflitos, é uma necessidade para o judiciário brasileiro. O ministro Peluso falou principalmente na busca de que o juiz tenha a compreensão de que, ao utilizar meios alternativos de solução de litígios, seja através dele mesmo, seja através de árbitros, de conciliadores, de mediadores, ele não está se desmerecendo. Ele não está abrindo mão da função e do monopólio estatal da justiça que lhe foi deferido pela Constituição. O que tem que saber é que não há possibilidade de que se tenha uma atividade jurisdicional sem a cooperação, sem o apoio do conciliador, do mediador ou mesmo do árbitro. Eu diria até, de certa forma, que essas formas não imperativas de solução dos conflitos, elas têm, na boa-fé das partes, o fundamento da solução da controvérsia, como pressuposto. Essas partes não logram êxito completo se não estiverem imbuídos da boa-fé. Não a boa-fé dos anjos ou dos entes superiores, como quiserem, mas assim a boa-fé dos humanos, calcada no cômputo de custo e benefício dessa atividade. O mau funcionamento do aparato judicial como um todo é benesse para quem age de má-fé. A morosidade, os custos excessivos, a insegurança decisória, a falta de efetividade e até mesmo, pontualmente, a corrupção, afastam os justos da justiça e a tornam praticamente uma morada de iníquos. E o ambiente é propício para vicejar a má-fé. O que eu quero dizer com isso é que, de certa forma, a solução extrajudicial de qualquer controvérsia medra com mais vigor quando o judiciário funciona bem. Ante a expectativa de uma decisão imperativa, célere e de boa qualidade, melhor, Dr. Pedro Gordilho, compor a controvérsia em plena boa-fé do que ter uma demanda insatisfatória. Isso eu pensei agora, recentemente, como isso poderia facilitar o bom andamento, o bom caminho do judiciário. Basicamente, quando se fala em controvérsia, que o CNJ tem políticas públicas específicas para fazer uma reengenharia desses métodos alternativos, e a conselheira Morgana Richa vai tratar disso depois. É bom que se diga que nós temos a arbitragem, muitas vezes mal compreendida, outras vezes utilizada de forma não muito correta pelos chamados árbitros ou tribunais arbitrais. É bom que se diga. Depois vou dar um exemplo concreto disso. Esse é um meio de composição do litígio impositivo, mas em caráter privado. Ou seja, a autonomia da vontade das partes é que determina, é que delibera
que tal ou qual questão vai ser decidida através de uma arbitragem. De certa forma, já é uma conciliação prévia entre as partes quando escolhem a arbitragem como meio de solução da controvérsia. Só esse entendimento, só esse acordo, já demonstra que iniciou-se ali um processo de conciliação, pelo menos potencialmente. E, na verdade, essa arbitragem só pode ser feita em função de direitos patrimoniais indisponíveis. E é tão ampla que pode ser utilizado pelas partes na solução da controvérsia, inclusive deixando de aplicar a lei nacional. As partes, dentro do seu livre-arbítrio, da sua capacidade contratual, podem, num determinado momento, dizer que quer essa arbitragem e que ela seja decidida, porque a lei é insatisfatória nesse ponto, pelos princípios da equidade, ou pelos princípios gerais do direito, ou pelos usos e costumes, principalmente nas controvérsias que dizem respeito a relações comerciais internacionais. E a decisão pode ser, inclusive, contrária à lei nacional, ou contrária à lei do país onde se fez o contrato de arbitragem, desde que aplicados esses princípios escolhidos pelas partes. Nós temos visto no STJ, depois da emenda constitucional 45, inúmeros processos de homologação de sentença arbitral de estrangeira, que era matéria de competência do Supremo, hoje de competência do STJ. E até fizemos algumas inovações da resolução número 9, que é que trata das cartas rogatórias e exatamente da homologação de sentença estrangeira, permitindo em determinados casos até a tutela antecipada para a garantia da aplicação de qual o tal direito. Outro instituto, muitas vezes incompreendido ou pouco utilizado, é a mediação, que está muito próxima da conciliação. Apenas alguns autores, e o Dr. Kazuo faz referência a isso, de que na mediação a parte que foi escolhida, o terceiro, neutro, que foi escolhido para compor a lide, compor a controvérsia, compor o dissenso entre as partes, ele não deve, em princípio, dar qualquer opinião. Antecipar qualquer solução jurídica que possa advir de uma possível decisão judicial. Mas ele deve simplesmente facilitar que as partes tenham a compreensão daquilo que desejam, das implicações delas decorrentes. E com calma, com paciência, não muito comuns no mundo moderno, oferecerem alguns esclarecimentos que possibilitem às próprias partes terem uma alternativa de solução do seu dissenso. É aquilo que disse o ministro Peluso.